Olá, olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Estamos juntos mais uma vez aqui no Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá e hoje eu vou trazer para vocês aqui um texto muito interessante escrito por Álvaro Sodré para a revista Fonfon, de 13 de setembro de 1924. E eu vou fazer essa leitura aqui com vocês, até para a gente analisar fatos dos anos 1920, entre uma guerra e outra, aqueles loucos anos dourados, né, que foram os anos 1920, de muita liberdade, muita libertinagem também, né? Isso aconteceu nas principais capitais do mundo, e o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, também não ficou fora daquela loucura toda. A gente estava vivendo o Prohibition nos Estados Unidos, né, a lei que proibia o álcool, a venda de álcool, comercialização de álcool nos Estados Unidos. Então aquilo foi uma loucura total, até 29 no crash da Bolsa de Valores de Nova York, que acabou derrubando o mundo inteiro. Muita gente no Brasil também ficou arruinada, né? Especialmente os plantadores de cacau e café. Muita gente entrou em falência definitiva, muita gente matou-se por conta dessa loucura, né? Da Bolsa de Valores de Nova York, até que em 1930 nós tivemos o golpe dado por Getúlio Vargas, que instituiu a ditadura Vargas a partir daí, né? Mas, voltando aqui a 1924, vivia-se uma certa harmonia no mundo nessa época, né? Apesar do partido nazista estar chegando ao poder. E a gente vai lendo aqui o Álvaro falando sobre a rainha da cidade de Vitória, na coluna Páginas da Cidade, da revista Fonfon, de 1924. Aí ele fala bem assim, deixa eu passar aqui para vocês, é bem interessante, tá, gente? Vamos ver o português da época também, né? A diagramação da página, os desenhos feitos à mão, o design, né? Muito legal. Essa revista é linda, a revista Fonfon está completa na Biblioteca Nacional, onde a gente faz nossas pesquisas, né? Visitara eu a cidade de Vitória como forasteiro curioso, quando encontrei, perambulando pelas ruas centrais, um tipo original. Era uma mulher de meia idade, de cor preta, mais bonita do que feia, de chapéus e luvas, sombrinha rendada, fitas e laços espalhafatosos. Você vê que o português do Álvaro Sodré é um português que muito parecido com o nosso, né? Apesar de estar em 1924, exatamente 100 anos atrás. Tinha essa mulher o rosto completamente pintado a guache e a carmim. Não foi escândalo das pinturas o que me chamou a atenção, tão habituado eu estou em olhar o que fazem os sábados nas calçadas da nossa avenida. Foram os adereços do seu vestuário. Não era nem a maquiagem, mas os adereços, né? Chapéu grande de palha tosca, desabado, ornamentado com flores e folhas naturais, avencas, cravos e margaridas. Você vê que o cara faz um relato que dá pra gente, né, imaginar, ver como é que a literatura é fundamental, né? No pescoço, ela carregava colares de vários feitios, de contas de cores diversas. Nos pulsos, gordos e sadios, nus e bem torneados, braceletes com motivos praieiros, conchas, espinhas, barbatanas e mariscos. Você imagina aí como é que essa pessoa tá, como é que essa mulher no centro de Vitória estava andando ali, né? O vestido feito de farrapos velhos, restos de outros vestidos, numa variedade infinita de cores e de padrões, costurados a esmo, com espinhos de gravatás e de laranjeiras bravas, ornamentado com laços de fita e pequeninas bugigangas. As pernas, à amostra sob o vestido curto, calçavam meias diferentes de 2 e 3 cores. Sapatos cambados, velhos, sujos de poeira, sem forma e sem feitio, quase cansado de um trabalho insano de percorrer a cidade inteira. Nas mãos, de unhas brancas, rolos de papel, uma trouxe feito com tampas de lata de biscoitos e a inseparável sobrinha rendada, que ela traz sempre aberta, a abrigo a sua cútis delicada contra o sol que queima e castiga. O Álvaro está passeando por Vitória, né, e encontra essa mulher negra vestida dessa forma, que ele está detalhando aqui para nós, né? Vamos ver onde é que vai chegar esse texto aí. Toda a gente a conhece naquela cidade, todos a chamam de rainha.
porque ela se diz rainha, senhora de um trono, soberana de uma nação que governa e dirige com sobriedade. E pelas ruas centrais da cidade passeia a sua figura grotesca, falando sempre sozinha, rabujando muito, sempre impressionada com os desígnios da sua nação, envolta sempre em sérios problemas administrativos. De quando em vez, deixa o centro da cidade e vai a pé até a várzea da Praia Comprida. Olha, ela vai a... Gente, imagina, sair a pé aqui do centro da Cidade Alta até a Praia Comprida, a Praia do Canto, né? A pé, isso nos anos 20. Era uma aventura, né? Ali, junto às ondas que marulham e se... Cadê? Vou trazer aqui para vocês, aqui na página. Aí ela fala que lá na Praia do Canto, na Praia Comprida, que se chamava assim nessa época, né? As ondas nas brancas areias, ela discursa a imensidade do mar. E na praia deserta, batida pelo sol, sua figura tem um relevo especial. Sua voz lembra ao falar das aves de agouro, nas tardes tristes, nos capoeirões fechados. Porque ela não protesta nem se exalta, lamenta-se apenas com as aves tristes inutilmente. Ninguém na cidade soube contar-me a sua história, a legenda da sua vida. Ela, essa mulher negra, que andava toda fantasiada, digamos, né, com muitos adereços, muitas roupas coloridas e tudo, meias diferentes, colares, bugigangas, etc., pelo corpo, né, é a rainha, diziam, num sorriso enigmático, admirados de minha curiosidade. O cara é estrangeiro, né, veio de fora, passeando por Vitória, descobriu essa figura diferente, né, fez esse texto e relatando que ela andava sozinha pela cidade, conversando, falando sozinha, dizendo-se uma rainha, né? E ele continua aqui, o Álvaro Sodré, em 1924, para a revista Fonfon, esse texto. É que eu, visitando a cidade pela primeira vez, Vitória, procurava justamente conhecer tudo o que, para seus habitantes, já habituados, parecia uma banalidade. Uma tarde, à porta de um café, eu ensaiei uma pergunta à rainha. Tentou comunicar-se com ela. E ela, sorrindo com um sorriso alvar, respondeu-me: o senhor é muito criança ainda para conhecer o mundo. A vida não é o que nós estamos vendo. É um ciclo de perfeições. Por isso, dizem-me maluca, esses que andam pelas ruas, sem destino, sem os distintivos dos nobres. O senhor é criança. Um garoto vadio apupava-me: rainha, rainha. E ela, castigada pela ironia inocente, lá se foi para rua fora, né, fantasiada, ridícula, carregando o peso do seu infortúnio, sorrindo à inveja dos homens e ao despeito das mulheres. Texto de Álvaro Sodré. Bonito texto, né? Ele tem uma atmosfera bucólica, né? Falando de Vitória nos anos 1920, quando ela sai daqui do centro sozinha até a Praia Comprida, a Praia do Canto, que era um ermo total, ninguém vivia lá naquela época, né? Pouca gente vivia, poucas vivendas, poucos sítios naquela ocasião, né? E essa senhora, eu vou fazer uma pesquisa para ver se eu encontro mais alguma referência com relação a essa senhora que se dizia uma rainha e andava pela cidade de Vitória, conversando sozinha, falando dos seus infortúnios, e muito cheia de si, sendo ela a rainha de uma civilização, ou de uma cidade, ou de um país, assim, né, toda ornamentada, toda cheia de vestidos coloridos, retalhados, e toda cheia de bugigangas, andava pelas praças e avenidas de Vitória e ia a pé até a Praia Comprida para continuar conversando com o mar e com os pássaros. Bonito texto de Álvaro de Souza para Páginas da Cidade, de 13 de setembro de 1924, para a revista Fonfon. Esse e outros textos incríveis, gente, estão na Biblioteca Nacional. É só fazer uma pesquisa simples de fazer. A gente consegue analisar o cotidiano, né, a crônica do dia a dia da cidade de Vitória em várias dessas colunas incríveis, vários desses textos e crônicas incríveis que poetas, escritores, jornalistas, pessoas comuns escreviam para os jornais da capital federal, que era o Rio de Janeiro nessa época. Então é isso aí, gente. Eu sou Fábio Pirajá
Esse é o Memória Capixaba, sempre fazendo vídeos aqui todos os dias, trazendo não só a história do Espírito Santo, da sua cidade, da sua gente, dos seus limites, né? Entre Espírito Santo, Bahia e Rio de Janeiro, muitos conflitos e tudo. O descobrimento do Brasil, o descobrimento do Brasil está diretamente ligado, né, à fundação de Vila Velha, nossa mais antiga cidade, uma das mais antigas do Brasil. A gente também faz esse tipo de comentário aqui, analisando a língua portuguesa em várias etapas da nossa história e tudo. O design também, que é muito importante, na minha opinião, a gente analisar como as revistas e periódicos e jornais faziam os seus designs, lembrando que tudo isso era feito à mão, gente, com muito cuidado, artistas realmente, né, que faziam todos esses logotipos à mão. E a gente analisa também as fontes utilizadas na época, que também eram feitas à mão, né? E tudo isso a gente traz aqui para você no Memória Capixaba. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.